painel agora nós vamos celebrar os 10 anos da Eu Reciclo, que é referência nacional em soluções para compensação ambiental de embalagens. A gente vai conhecer aqui alguns cases reais de empresas que estão transformando os seus negócios e gerando impacto positivo para o mercado e para os consumidores. Eu vou chamar aqui então os nossos convidados desse próximo painel. Vamos receber, então, aqui no nosso palco, a Bárbara Gobi, sócia fundadora da Paco. Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara tem torcida organizada. Obrigada pela presença. Obrigada. Pode se sentar aqui, fique à vontade. Vou convidar também aqui no nosso palco a Letícia Paiola, gerente da Bananinha Paraibuna. Letícia, venha para o nosso palco, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, pode se sentar. Vou convidar também agora aqui para formar o nosso painel a Ananda Hornburg, fundadora e CEO da Alva Personal Care. Seja bem-vinda ao nosso palco. Obrigada pela presença, Ananda, fique à vontade. E para fazer a mediação aqui dessa conversa, eu convido ao palco agora o Marcos Matos, CEO e cofundador da Eu Reciclo. Marcos, seja muito bem-vindo. Parabéns pelos 10 anos. E obrigada por vir aqui assumir essa função de mediar esse painel. A gente entregou aí para vocês presente da nossa parceira Paco, presente da Bárbara. Já dá, aqui nesse painel dá para agradecer para o presente, as garrafas personalizadas. Está todo mundo adorando o presente, viu, Bárbara? Todo mundo super feliz. E agora, então, a gente segue para esse painel. Marcos, vou deixar com você o comando. Se alguém tiver qualquer problema com o fone, é só levantar a mão que o pessoal vai ajudar, tá bom? Marcos, com você. Obrigado. Tá dando para escutar já? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado a todo mundo que está aqui no evento, na Naturaltech. É uma honra ter todo mundo aqui. A gente vai falar um pouco de experiência de sustentabilidade, de logística reversa, de reciclagem, que eu acho que vai ser bastante interessante. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, eu sou CEO e cofundador do Eu Reciclo. Eu estou nessa aventura de sustentabilidade tem quase 10 anos e eu gosto muito de trabalhar com impacto, que a gente brinca no Eu Reciclo, que toda vez que a gente faz uma venda, no fundo a gente está ajudando a aumentar as taxas de reciclagem no país, né? Então o que a gente faz, a gente está tentando gerar uma externalidade positiva para o país e transformando as taxas de reciclagem, né? Para quem não sabe o que o Reciclo faz, a gente começou com um produto que é o crédito de reciclagem, ou seja, como que funciona isso? A gente garante que a mesma quantidade que uma empresa coloca de embalagem, seja ela papel, plástico, vidro e metal no meio ambiente, vai ser reciclado por alguém, vai ser reciclado por uma dos mais de 600 cooperativas e operadores que estão com a gente aí nessa jornada. Então, se você colocou 1.000 toneladas de papel, 1.000 toneladas de papel vão ser recicladas. Só que hoje, a gente deu uma mudada, né? A gente, como empresa, a gente deixou de ser uma empresa de só fazer os créditos de reciclagem, a gente está se tornando uma plataforma de economia circular. O que significa? Gente, desculpa um pouco minha voz aí, mas essa gripe aqui, essa mudança de tempo, mas eu acho que está dando para entender, né? Então, o que a gente faz? A gente está se tornando uma plataforma de economia circular. Então, a gente faz desde a gestão de resíduos. Se você hoje vir para a gente e falar, olha, eu quero comprar uma embalagem, eu quero colocar um material reciclado na minha embalagem, a gente vai achar esse material para colocar na sua embalagem, a gente vai ajudar a dar a destinação correta e a gente faz investimentos desde cooperativa, com catadores até centrais de triagem automatizada no Brasil todo, né? Então, acho que é um pouquinho de como que o Reciclo faz e, além disso, a gente faz toda essa comunicação com o selo Reciclo, né? Eu acho que para quem não conhece o selo, hoje o selo é um dos principais selos de sustentabilidade e a gente fez uma pesquisa no ano passado, 75% das pessoas conhecem o selo quando você mostra ele, é o selo Reciclo. E se você pergunta, me fala um selo de sustentabilidade, 33% das pessoas citam o selo Reciclo de forma espontânea. Então a gente está ajudando a transformar e também levar esse conhecimento para toda a população. E aqui do nosso lado, do meu lado, eu tenho 3 parceiras espetaculares, de 3 marcas fantásticas, que são parceiras do Eu Reciclo de longa data, e a gente vai contar um pouquinho, cada uma vai contar um pouquinho das suas ações de sustentabilidade, como que elas conheceram o selo,
desde quando estão com o selo Eu Reciclo, eu acho que vai ser bem legal. Eu vou apresentar cada uma delas antes de passar a palavra. A primeira, Ananda, fundador e CEO da Alva Personal Care. A Ananda construiu uma trajetória marcada por propósito, ousadia e inovação. Visionária, foi pioneira ao trazer marcas de cosméticos naturais para o país quando o mercado ainda era incipiente. E deu um passo além de criar a Alva com o objetivo de transformar hábitos de cuidados de forma simples, eficaz e consciente. À frente da Alva, lidera uma revolução no setor, unindo saúde, performance e sustentabilidade. Com mais de 17 anos de experiência, a Ananda conduziu a marca a um crescimento exponencial. São 1,8 milhões de produtos vendidos nos últimos 12 meses e cerca de 40 mil pontos de venda. Eu falei para ela, nossa, 40 mil pontos de venda. Lá, mas nem é tanto assim. Ela já está pensando, ela quer chegar em 400 mil, né? Mas tá certo, tem que pensar grande. E hoje, além de CEO, ela é uma referência em negócios de impacto, branding autêntico e desenvolvimento de produtos naturais de alta performance. Sua missão vai além da venda, é sobre criar uma comunidade conectada à verdade, liberdade e bem-estar. Não, excelente. Sensacional. A Bárbara, ela é sócia fundadora e diretora de ESG da Paco, né? Que eu vou fazer uma propaganda, eu estou com a minha garrafinha da Paco, que dá para você gravar o seu nome na garrafinha, é só passar no stand deles, ficou lindo, eu recomendo. Compra a garrafinha, né, Bárbara, e grava o nome já automático. E a Bárbara, ela é mãe do Santiago e da Paola e apaixonada pela natureza e por esportes do mar. Se vocês olharem a foto dela do WhatsApp, é ela numa onda, surfando. Ela adora surfar. Isso aqui não estava no script, mas eu não podia deixar de falar, tá bom? Ela é sócia da Paco e atua como diretora de ESG da empresa. E também a Letícia Paiola, é gerente de marketing da Bananinha Paraibuna. A Lê, ela é publicitária em formação e ela é da terceira geração da família. Uma empresa de mais de 50 anos e está nos negócios, eu acho que é muito legal, ela vai contar um pouquinho disso. E ela é muito apaixonada por trazer inovação a uma empresa que tem uma reputação muito grande, né? Então ela trabalha com produtos totalmente naturais, respeitando nossa receita desde 1975. O meu filho de 4 anos, o Benjamin, ele ama a bananinha, né? Ele adora, acho que um dos produtos preferidos dele. É um sucesso, né? Se uma criança de 4 anos que tem legitimidade para falar, imagina, né, a população como um todo. Gente, agora a gente vai começar com as perguntas, com o bate-papo, né, que eu acho que vai ser bem legal aqui. Eu estou passando minhas fichas, né, eu até brinquei, está bem organizado. Eu estou me sentindo aqui um apresentador de alguma emissora famosa. E a primeira que eu vou passar vai ser para a Bárbara. Eu queria que a Bárbara contasse um pouquinho da Paco, da trajetória de sustentabilidade, quando que o mosquitinho do ESG, da sustentabilidade, picou você, quais são as coisas legais que vocês estão fazendo, como que isso impacta as pessoas, o time e a sociedade. E também contar um pouquinho da relação que a gente tem, né, com o Reciclo, que é um orgulho de ter vocês aí como parceiro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Paco participa de longa data da Naturaltech, é uma feira bem importante para a gente. E mais do que promover nosso produto, é fazer essas conexões maravilhosas que a gente faz na feira. Aí o Reciclo foi uma dessas conexões, acho que uns 6 anos atrás, mais ou menos, nos conhecemos também na Naturaltech. Falando um pouquinho de sustentabilidade, de ESG especificamente, eu acho que eu preciso contar um pouquinho, voltar e falar sobre a história minha e da minha irmã, né, da nossa infância, da nossa família, para poder contextualizar tudo isso. Então, eu e a minha irmã, em vez de tomar mamadeira antes de dormir, com leite, minha mãe dava pepino e cenoura para a gente. Então, a alimentação saudável, ela sempre fez parte da nossa vida. Ela, não só pela alimentação em si, mas pelo vínculo que a nossa família sempre trouxe através do alimento como uma forma de amor. Então, eu ia frequentemente na casa da minha avó, e aí a gente sempre saía de lá com uma marmita. Mas até então, no Brasil, vamos pensar 20, 25 anos atrás, não existiam esses potes modernos, herméticos, térmicos.
Então, ela tinha um jeito único de embalar a panela com o pano de prato. Ela fazia um nó que só ela sabia fazer, que, por incrível que pareça, a comida não vazava. A gente levava no carro, balançava de um lado para o outro, e a comida ficava lá intacta. Então, a marmita em si, né, o transporte do alimento sempre fez parte da nossa vida como algo que a gente carregava com amor. Eu e minha irmã, a gente morou na Itália por um tempo, minha irmã é aficionada por moda, fizemos um curso de moda e voltamos de lá ainda adolescentes, eu com 17 anos e ela com 19, e criamos uma marca de bolsas femininas. Nessa época, a gente fazia bolsas bem artesanais, bem manuais, e usava a mesa da casa da minha avó para manusear essas bolsas, para embalar, para colocar tags, etiquetas. Então, nosso escritório era basicamente a garagem da casa, a sala da casa da minha avó. E meu avô, ele sempre que descia as escadas, né, de manhã e via aquele movimento acontecendo na casa dele, as bolsas sendo embaladas, aqueles embrulhos, ele, como um bom italiano, falava em italiano, ma che questo pacco? O questo pacco que é esse pacote? Né? E a minha irmã, ela sempre ficou com esse nome na cabeça como algo que trazia muito afeto, muito carinho. E pacote, em italiano, é o embrulho, né? Então, a marmita, as lancheiras térmicas, que foram os primeiros produtos da Paco, especificamente, eles são um embrulho que carrega saúde, amor. E sem a gente perceber o quanto elas também impactam positivamente no meio ambiente. Porque a partir do momento que você leva o seu próprio alimento, você deixa de consumir produtos, muitas vezes na rua, que vêm em embalagens plásticas, ou até pior, né? Quando a gente pede um catering no trabalho, a gente recebe a comida muitas vezes num isopor, com talheres de plásticos, embalado muitas vezes no plástico. E a gente começou a ver a diferença de você levar o seu próprio alimento, né, para o trabalho, de uma maneira legal, com tecnologia, porque a gente começou a desenvolver tecnologias para esse transporte do alimento de uma forma segura, com design elegante, começamos a trazer produtos que conversassem também com um estilo de vida mais cosmopolita, com uma mulher que se arrumava para ir para o trabalho e não podia carregar simplesmente uma bolsa térmica do peru de Natal para levar seu alimento. Então, a gente percebeu que a saúde e a sustentabilidade estavam caminhando muito juntas. Então, hoje, como diretora de ESG, eu nem gosto muito de falar a palavra sustentabilidade, eu gosto muito de práticas sustentáveis, né? Então, todos os dias na nossa vida, a gente tem escolhas que a gente pode fazer para ter práticas mais sustentáveis. E o levar o próprio alimento são escolhas para a nossa saúde, para o nosso planeta. E, além das lancheiras, um pouco depois, numa viagem para os Estados Unidos, a gente conheceu o que hoje, né, o mundo conhece como as garrafas térmicas, coloridas, com design diferenciado. E aí a gente, com essa mesma ideia, né, por que o descartável, né, o plástico de uso único, ele é muito prejudicial no planeta. Hoje a gente pode ver números assim, de ilhas de plásticos nos oceanos que são provenientes de 80% de recipientes de uso único, de plástico de uso único, que embalam alimentos e bebidas. Então, é muito preocupante isso e, de alguma forma, a Paco, ela não quer vender só garrafa, ela quer gerar essa consciência para essa mudança do hábito. Se eu posso levar minha própria garrafa e eu tenho que consumir 2 litros de água por dia, em vez de comprar, né, garrafinha plástica e pegar copinhos descartáveis que são frequentemente disponibilizados para a gente em diferentes ambientes, eu vou começar a falar não para essa embalagem descartada que eu vou usar em 5 segundos, 10 segundos, mas ela vai ficar
Antes a gente achava que ela ia ficar milhões de anos no planeta, e hoje a gente já sabe que ela vai ficar dentro do nosso corpo através dos microplásticos, causando males para a nossa saúde irreversíveis. Então, novamente... Já estão, né? Já estão no nosso corpo. Né? Tem um estudo que falou que, em média, as pessoas têm tipo, o peso equivalente tipo, de um cartão de crédito de microplástico. De microplástico no nosso organismo, né? Porque é difícil de você filtrar, né? E aí ele sai muito de roupa, de pneu, de várias coisas, né? Tudo que tem essa... O petróleo exato, em si, né? O que fabrica o plástico. E aí, assim, além disso, o microplástico ele é um disruptivo hormonal. Ele pode causar doenças que a gente nem sabe, a gente desconhece. Imagine só, eu estava vendo que em 92 chegou a primeira garrafa PET no Brasil. Faz muito pouco tempo, né? A gente não sabe a longo prazo esses malefícios para a nossa saúde. Para o meio ambiente a gente já vê. E aí, falando um pouquinho da foto de surf, né? Eu gosto muito de ver como as nossas dores podem se transformar em propósito, né? E eu fui para a Indonésia pela primeira vez surfar em 2005, faz exatamente 20 anos. E eu ficava abismada, assim, que simplesmente a população local, até mesmo turistas, né? Eles faziam piquenique na beira da água, na praia, eles simplesmente levantavam e deixavam todos os resíduos plásticos, assim, todo aquele lixo na praia. E por algum motivo que eu acredito que sejam das correntes oceânicas, em ilhas paradisíacas na Indonésia, a gente tem acúmulo de lixo de todo tipo de região da parte do planeta, né? Então, escrito em árabe, em chinês, em japonês. E aquilo era uma dor, assim, para mim, enorme. E aí eu vi uma oportunidade, através do meu trabalho, do meu produto e da marca, né? De como a gente pode influenciar as pessoas positivamente para contribuir melhor com o planeta. Agora, falando um pouquinho de Eu Reciclo, é um prazer estar com empresas também, parceiras, que nos ajudam a ter essas práticas sustentáveis a cada dia. Então, a Eu Reciclo hoje, ela compensa 100% das nossas reciclagens, mas mais do que isso, a gente conseguiu fazer pela primeira vez um stand 100% reutilizável. Então, hoje, o stand da Paco, ele é feito com mais de 800 quilos de plástico reciclado, e ele vai ser utilizado, ele já foi utilizado parte dele numa feira da Vetex na semana passada, desculpa, e ele vai ser reutilizado mais 10 vezes ainda esse ano. E graças a Eu Reciclo, a gente que nos apresentou esse fornecedor, né, da cadeia de economia circular, que é a Rato Roy, que confeccionou o stand para a gente. Então, acho que boas intenções, boas conexões, faz com que a gente, né, consiga achar soluções, às vezes, impossíveis, que a gente acha que é impossível, se tornar 100% possível. Nossa, Obrigada. Não, excelente, Bárbara. E onde que vocês estão, o stand de vocês? Qual que é a rua? Vamos dizer assim? A rua 9G. 9G, vão lá visitar. E depois vão visitar o nosso também, J6, que é mesmo esse stand, a gente utilizou na APAS, vamos utilizar aqui em mais 2 feiras, e depois ele vai migrar para o nosso escritório, que a gente vai reaproveitar tudo, né? Então a lógica é óbvio, a gente tem que reciclar, mas antes a gente tem que repensar, né? A gente tem que reutilizar, isso faz todo sentido. Agora eu vou passar para a Amanda. Ananda, conta um pouquinho para a gente. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Muito importante para a gente também mostrar um pouco da nossa história, mostrar como a gente nasceu. E me identifiquei muito com a tua história. Assim, até é engraçado contar, porque é bem parecida. Sim. Então, vocês estão me escutando bem? Tá. Então, obrigada de novo, né? Bem importante a gente conseguir ter esse espaço para contar a nossa história. Mas a gente também começou por um propósito familiar. A minha mãe, nutricionista funcional, nunca deixou a gente usar nada de sintético no corpo. E quando a gente começou a querer usar desodorante, maquiagem, pintar o cabelo, ela falava, não vai ter que achar outra solução. E
e ela mandava a gente fazer o nosso próprio desodorante e aquele desodorante não funcionava, né? Jovem, 18 anos, eu não funcionava. E a gente foi para o mercado procurar uma solução e não tinha no Brasil ainda uma marca de cosméticos naturais que nos atendessem e fomos buscar fora e assim surgiu a nossa empresa que importava cosméticos naturais para o Brasil. Ao longo do tempo a gente foi evoluindo como empresa, como negócio e criamos a nossa própria marca que é a Alva Personal Care. Então um negócio familiar, uma vontade familiar de fazer diferente também, de fazer, trazer saúde para a nossa família, se tornou um negócio que a gente fala que a gente nem vende cosmético, a gente ensina as pessoas a consumirem, ensina como funciona o nosso corpo para elas poderem consumir de uma forma muito mais sustentável e saudável. E quando a gente começou, esse segmento ainda era muito pequenininho, o segmento de cosméticos naturais, e quando a gente fez a nossa primeira importação, eu falei, nossa, passei pela parte da importação, e agora? Como é que eu vou vender isso aqui? Então, também tivemos que voltar um pouco atrás e fazer um trabalho de conscientização, de ensinar as pessoas como é que funciona o nosso corpo. Então, foi todo aquele discurso que a minha mãe sempre falava, que a pele é o maior órgão do nosso corpo, que tudo que a gente passa é absorvido, e que a gente tem a parte da alimentação, mas também do estilo de vida em produto de limpeza, em cosmético, e a gente foi construindo isso, conscientizando as pessoas, contando a nossa história e o nosso propósito, que até hoje a gente faz. Né? Quando chega alguém no nosso stand, a gente sempre fala, você conhece cosmético natural? Sabe qual é o diferencial? Então, eu me identifico muito com essa história, que é muito familiar, né? Muito um propósito familiar que a gente trouxe para o nosso negócio e é o nosso propósito até hoje. Falando sobre sustentabilidade, desde o dia 1, para mim, levando essa questão familiar e trazendo isso para dentro de casa. Hoje a gente tem 50 pessoas lá no escritório e todos os dias eu fiscalizo todas as marmitas. Eu fiscalizo todas as marmitas. Eu desço no refeitório e já falo, vou jogar as marmitas aqui, tá? Porque eu cuido muito do time, primeiro, dentro de casa, né? Primeiro de mim e da minha família, mas eu também cuido muito do time dentro de casa para conseguir trazer essa sustentabilidade também para os desenvolvimentos dos produtos, para o atendimento, para as vendas, para esse trabalho do marketing também, que é muito importante para a nossa marca. Não adianta fazer marketing do jeito convencional, a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar os diferenciais e trazer essa comunidade para dentro de casa, para esse consumo ser sustentável e duradouro, né? Que existem muitas marcas no mercado, e se a gente não fizer realmente de forma diferencial e pegar, colocar aquela sementinha na vida das pessoas, ela vai ser impactada daqui a pouco por outra marca e vai mudar o consumo. Então, primeiro familiar, depois dentro de casa, para depois passar essa sustentabilidade para fora também. Nossos funcionários são nossos primeiros clientes, né? Então eles precisam estar impactados também, comprar a nossa marca para dentro de casa para poder levar para todo mundo. E também sobre sustentabilidade a gente usa muito nos nossos produtos. Não entra nenhum produto dentro de casa sem ter alguns critérios importantes, né? Ser 100% natural, sem ingredientes sintéticos, esse é o primeiro. O máximo de embalagem sustentável também, apesar dos desafios de embalagem sustentável, apesar de muitos desafios, que a embalagem é muitos desafios. Muitos desafios, né? As pessoas às vezes olham um produto na prateleira e para aquele produto estar na prateleira, o quão de processo que a gente tem que enfrentar para trazer naturalidade. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente tem refil, de refil. Por mais que não venda, que não vende o refil, o mercado ainda não está preparado para o consumo do refil. Eu sou apaixonada pelo refil, que eu acho uma sustentabilidade tão grande, uma economia tão grande de embalagem, de financeira, de espaço. E eu sou fã do refil mesmo, que não vendo. Eu brigo todo dia lá na empresa, que elas Ananda, vamos tirar o refil de linha. Não vou. Acabei de lançar um monte de refil de desodorante aqui na feira. Fui contra os números e lancei um monte de refil. Uma hora eu vou conquistar, eu não vou desistir do refil. Mas o nosso refil, a embalagem do nosso refil, ela é biodegradável. E ela é monomaterial. Nossa, gente, para entender como é que funciona esse processo de monomaterial e biodegradável desse simples refil, a gente foi na fábrica, a gente pediu os laudos para a fábrica, que é um laudo alemão, para comprovar que ele é biodegradável. E a gente conversando lá na fábrica, eu falei, as pessoas pegam aquele produto na prateleira e acham que é só um refil, e não entendem todo o processo, que é todo investimento para chegar numa embalagem sustentável. Não, e você falou do monomaterial, né? A gente
quando você pensa, né, quando alguém vai fazer um design de embalagem, o pessoal fala, não, eu vou colocar várias camadas para aumentar o tempo de vida do produto. Só que quanto mais camadas tem, mais difícil é para reciclar. Então, o fato, a Nanda está falando que monomaterial vai ser muito mais fácil o processo de reciclagem. Sim. Quando é monomaterial. Mas quando a gente pensa quando vai fabricar, né, ele é muito mais complexo. Ele é muito mais complexo. Ele não tem a flexibilidade, não tem as propriedades físico-químicas de um, sei lá, multicamada, por exemplo. Sim, nosso refil vaza, inclusive, porque ele não sela direito, porque ele é monomaterial. Mas assim, tudo bem, a gente vai superar cada vez mais. De 17 anos que a gente começou até hoje, já evoluiu muito. Em questão de embalagem, de conscientização, as pessoas buscam mais esse tipo de produto, estão mais preocupadas com o resíduo, com o descarte, então a gente fica feliz em fazer esse investimento e trazer isso. Mas é assim, é construção, né? Como a gente construiu o mercado, o segmento de natural e orgânico para cosmético, a gente também está construindo a questão da embalagem das escolhas. Então, estamos juntos nessa jornada diária de buscar os melhores produtos, as melhores embalagens, as melhores formas de venda que seja bom para toda a cadeia, desde a produção, para quem distribui, para o lojista e para o consumidor final. Todo mundo tem que estar feliz e bem em toda essa cadeia. Também acho que isso faz bastante parte da sustentabilidade. A gente tem que dar lucro. Todos os processos precisam dar lucro, porque uma das áreas da sustentabilidade é economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Isso. Então, o financeiro também está dentro da sustentabilidade, isso é muito importante. É um tripé, né? É um tripé, exatamente. Às vezes a pessoa acha que a sustentabilidade é só jogar lixo no separar lixo. Não, tem toda uma cadeia por trás que é bem importante esse tripé estar fechado para não cair. E meu tempo, eu corri por causa do tempo, tá? Não, mas foi ótimo. E a Reciclo faz parte disso. A gente tem o Reciclo, o Bicorp, empresas que dão segurança para a gente em todo o processo também da sustentabilidade, e tem essa cadeia de conexão, como a Bárbara falou, de ter empresas que indicam, de passar por alguns processos e poder mostrar para a gente o que é bom, o que não é. Então isso é muito importante para nós e nos dá muito mais segurança para cuidar dos processos importantes para a empresa. Então, excelente. Ananda, você falou um negócio que é muito legal, né? Preciso mudar, se a gente quer mudar o mundo, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos para depois a gente conseguir fazer isso, né? Michael Jackson já falava isso numa música dele, então eu acho que é uma coisa que faz muito sentido. Eu vou passar agora para ler. A gente está falando, né, de as duas histórias, tanto a história aí da Bárbara quanto da Nanda, teve uma questão familiar, né? E a Lê, ela de uma empresa familiar, que eu acho que tem uma história muito legal, um produto que faz parte da nossa vida. Então, tá com você aí, Lê, fica à vontade. Oiê, boa tarde, tudo bem, gente? Primeiro eu queria agradecer, é muito legal ter o Reciclo como parceiro, foi um divisor de águas da Bananinha, a gente estava conversando agora um pouco, e muito especial também ver a relação das empresas, de vocês, empresas que eu, como consumidora, por exemplo, admiro, tenho, mas ver essa relação familiar, porque eu venho dessa relação familiar, né? A Bananinha é uma empresa que esse ano está completando 50 anos, a gente começa em 75 com meu avô, seu Célio, um alfaiate, que numa dessas de que as calças de alfaiate sumiram porque entraram as grandes lojas de departamento. Infelizmente ele veio a falir, aquele drama todo, mas ele era um mineiro que gostava muito de doce, então ele começou a fazer doce, gente. E, bem, eu acho que esse doce deu certo. Eu estou aqui hoje contando essa história para vocês. E, assim, é muito gratificante poder contar essa história, mas ela também vem com muitos desafios, e também com algumas mudanças de cultura. Como a Nanda falou, como o Marco ressaltou aí, a gente começa a mudar as coisas dentro de casa. Mudar uma cultura ou apresentar uma cultura nova, um ponto de importância novo para uma empresa com quase 50 anos na época, né? Não foi tão fácil. Como você explica? Eu vou investir a gente inicia com 22%, né? Junto com a nossa parceria da logística reverso com a Eu Reciclo. Como você justifica isso a nível de investimento para uma diretoria que não entende isso? Que até então a gente só era fabricante do doce de banana que todo mundo conhece. Acho que todo mundo aqui já deve ter comido bananinha uma vez na vida, né? Assim espero. E então, como comunicar isso? Como trazer isso e trazer uma lógica de importância do bem que a gente está fazendo? Se a gente quer se posicionar como uma marca pioneira, se a gente quer se posicionar como uma marca que está a fim de desafios novos e tudo mais,
a gente tem que trazer para si algumas batalhas, né? E eu lembro quando a gente fechou com a Reciclo, primeira vez 22%, nossa, foi um sufoco para conseguir fechar. O pessoal não entendia, sabe, um ativo que a pessoa não entende, assim, e vem de um conselho, etc., uma lógica um pouco mais antiga. E, poxa, tô em 2025, Bananinha está completando 50 anos esse ano, com alguns bons anos de parceria já com a Reciclo, e eu estou muito contente de dizer que a gente está no segundo ano com 200%. Uhul. Então, assim, a gente mudou uma mentalidade e fez todo mundo... Obrigada. E fez todo mundo comprar uma ideia também. E, enfim, então, até aí voltando um pouquinho mais, né, falando da questão de sustentabilidade para a Bananinha. Um dos meus maiores desafios hoje, e vocês tocaram no assunto, a questão do monocamada e do PP, enfim, da embalagem que não é monocamada. A Bananinha Paraibuna tem uma característica aqui. Igual meu avô fez em 75, a gente compra banana. Atualmente eu compro 15 toneladas de banana por dia. Se alguém tiver banana, eu compro banana. É um fato também, tá? Então a gente compra 15 toneladas de banana por dia, faz uma maturação natural para o doce, que assim espero que todos consumam, né? E para a bananinha manter uma característica que nasceu lá em 75, ela não tem conservante. Então ela é feita com banana e totalmente sem conservante, não vai ter nenhum sorbato, benzoato, etc. Para tudo isso, eu diminuo a atividade dela de água em quase zero e eu preciso de uma embalagem que vai me dar essa proteção. Putz, gente, hoje é um dos desafios que a gente topou trazer. Então, um desafio para a gente bater de frente e tentar se reinventar de um ponto de vista que vai ser muito bom para o mundo, mas eu acho que para a gente também, para o impacto que a gente vai trazer. E aí, já falando do impacto positivo. Por que não o desafio de trazer transformar todas as minhas embalagens em monocamadas? Então, assim, hoje é um desafio do que a gente conversa. Hoje é uma pauta do que a gente discute internamente, no meu caso, familiarmente também. Então, assim, eu vejo parceria Bananinha Paraibuna como Eu Reciclo, um divisor de águas. O precursor, a Eu Reciclo internamente foi precursor em trazer pautas sustentáveis para a Bananinha Paraibuna. Então, hoje a gente conversa muito sobre isso. Antes era algo muito que estava longe. E eu acho importante dividir essa história aqui de uma maneira extremamente franca com todo mundo, porque a gente tem muito a conquistar de mudar a mentalidade de outras empresas iguais à minha, outras empresas que precisam entender que isso não é um modismo para a gente vender mais ou qualquer coisa do gênero. A gente está falando de impacto positivo. A gente está falando do dia de amanhã, está falando do Benjamin, né, que come bananinha, mas amanhã vai ser um ser vivendo aqui também. A gente tem que levar essas coisas em consideração. Então, fico super contente de dividir isso com vocês. Hoje a gente começa a trazer essas pautas, hoje a gente começa a se desafiar mais, hoje a gente começa a ter 1000 projetos que eu espero, quem sabe ano que vem, estar também com o meu stand, através dessa conexão de vocês, de ter um stand 100% reciclado. E eu acho que, aí, Letícia, agora uma opinião muito franca, é um dos desafios da gente que quer se portar como inovador dentro de uma categoria, da gente que quer se portar como líder dentro de uma categoria que todo mundo sempre viu como um docinho ali. Não, gente, bananinha vai se portar como uma categoria, bananinha está muito bem nesse mundo que a gente está vivendo aqui nesses próximos 4 dias com pautas de saudabilidade, etc. Mas a gente é um negócio, somos CPFs também, não só CNPJs, e eu acredito piamente na responsabilidade que a gente tem que ter em cima dessas discussões. Estou super grata de estar aqui com 2 marcas legais, e aí eu acho muito bacana, marcas mais novas que já vêm com isso no DNA. Isso, para mim, é uma moeda, uma inspiração para trazer para a minha marca de 50 anos. Então, queria agradecer a todo mundo. Uau, que legal. Olê, muito legal que você falou isso, né? A gente estava conversando, chegando aqui, né, do CPF para o CNPJ, né? A gente usa uma expressão lá no Reciclo que é ver a nave-mãe, né? Geralmente as pessoas veem a nave-mãe, aí muda a mentalidade, né? Então o pessoal às vezes, sei lá, tem uma pessoa, uma sócia minha que ela trabalhava em empresa de bem de consumo, ela trabalhou com, sei lá, cigarro, bebidas, e ela um dia virou e falou, cara, eu quero trabalhar com sustentabilidade, eu preciso trabalhar com esse negócio, né? Então, e ela mudou completamente o estilo de vida dela, reduziu hábitos que não faziam sentido. Então, assim,
nunca é tarde para você dar o primeiro passo para a sustentabilidade. O importante é você ter esse passo, né? E eu tenho um amigo que ele foi do conselho de uma ONG, e ele falava o seguinte: não adianta, você não precisa julgar como que o cara busca sustentabilidade, porque ele acredita, porque ele foi pressionado, ou porque tem uma lei que falou para ele fazer isso. Ele está vindo, e quando as pessoas vêm, elas vão se conscientizar, que nem vocês falaram, né? A primeira vez que vocês fizeram, vocês falaram, eu vou fazer o mínimo da legislação, já foi um sufoco para aprovar. Só que hoje, vocês falam, cara, eu não quero fazer legislação, eu quero fazer muito mais, eu quero contar uma história, eu quero pensar numa embalagem diferente, eu quero conectar isso com todo mundo, né? Então, acho que assim, sempre tem uma possibilidade para a gente melhorar, né? A gente começou um pouco atrasado, eu não sei como que a gente está de tempo ali, depois eu vou falar. Tem que acabar? A Vanessa falou que eu tenho que acabar, a gente atrasou um pouco a outra palestra. Tá excelente o papo, eu ia abrir para pergunta para vocês agora, né? Uma pergunta, quem quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Ele quer fazer. Ela vai levar o microfone, tá? Boa tarde, pessoal. Levando em consideração que as três aqui trouxeram, especialmente para a Bárbara e também para a Letícia, qual é o desafio maior de trazer isso dentro de casa? Porque como a Letícia abordou, trazer isso dentro de casa, dentro de uma cadeia que tem ali diversos departamentos, diversas áreas, elas, embora falam que devem se conversar, mas no fim não se conversam. O financeiro, ele quer ganhar mais, reduzir custos, o jurídico briga pelo direito, o marketing ali pela publicidade e o ESG pela sustentabilidade. Então, dentro da empresa de vocês, o maior desafio qual é? Além da conscientização e ali para os colaboradores, mas também para dentro dessa divisão aí de áreas. Quem quer pegar essa? Posso responder? Vou responder primeiro. Ótima pergunta, inclusive. Super importante. No meu caso, ali no caso da Bananinha Paraibuna, eu sempre tento ir por um caminho de diálogo. Eu acredito que a gente precisa ter união. Nesses 50 anos de história, né? Imagina, eu cheguei por último, gente. Eu estou sentada na janelinha, assim, tem 50 anos de muitos desafios e eu acho que a questão sempre foi quando a gente conseguiu trazer união. A união muitas vezes força alguns diálogos. Não que todo diálogo vai ser super amigável e fácil, mas se a gente consegue trazer propósito e convencer todo mundo que a gente vai ter um bem comum, a gente consegue transformar. Eu sei que o que eu estou falando é quase utópico, mas eu falo por experiência própria. Quando eu consegui trazer união hoje, a gente ainda tem uma empresa de direção familiar, etc. Mas quando a gente consegue trazer essa união e mostrar que o propósito lá de trás, a gente ainda tem isso muito próximo. O propósito lá de trás do meu avô, por exemplo. Meu avô falava uma coisa que eu descobri no final do ano passado, que eu quero dividir, que eu acho muito legal. A bananinha não é pra gente, pra nossa família. É para todas as outras famílias que a gente puder influenciar. Poxa, eu soube isso no final do ano passado e fiquei mega emocionado. Falei, nossa, que legal, sabe? Linda, então, né? eu acho que o propósito tá aqui. Desde que eu soube disso, eu estou usando pra caramba também, para muitas vezes até mesmo forçar um diálogo. Mas eu acho que a resposta e o desafio está justamente nisso, nessa união. Tá? Espero ter respondido. Se eu puder complementar com algo que eu acredito ser um grande desafio, mas ao mesmo tempo Vocês estão me ouvindo bem? Uma boa oportunidade é como a criatividade pode nos ajudar e fazer com que o nosso produto gere conversa. E a sustentabilidade, ela é um tema que alavanca o nosso produto porque ele gera conversa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que a gente teve um lote de garrafas que veio do nosso fornecedor da China. Então, imagina, esse produto, ele é fabricado, embalado, vem de navio, gera um baita impacto, né? Esse transporte chega aqui, é transportado para o nosso CD, recebemos os produtos, todos os logos da Paco estavam tortos. Todos. Aí, a diretoria conversa com o fornecedor, Comex, vamos devolver para a China, o fornecedor vai,
pagar. Não, vamos destruir que o seguro paga. Onde entra a sustentabilidade aqui? A gente buscar criatividade e buscar uma opção além do financeiro. Então, em desenvolvimento com a Sea Shepherd, a gente criou uma estampa exclusiva deles, que, na verdade, são 2 estampas, um tubarão e uma baleia. A estampa foi aplicada ao lado do logo, complementando o logo, e todo esse nosso lote que iria voltar para a China, iria ser ou destruído. Financeiramente, a empresa não ia ser impactada, porque ou o fornecedor teria que arcar com o custo, ou o seguro, né? A gente ia lutar, de alguma forma, juridicamente. Mas a criatividade faz com que a gente pense um pouquinho fora da caixa e comece a trazer soluções que seja além do financeiro, né? Putz, mandar esse produto de volta para a China ou destruir isso ia gerar um impacto ainda maior. Então, eu acho que sempre dá voz à criatividade, pensar, repensar e batalhar nisso, assim, em buscar soluções fora da caixa para a sustentabilidade. Fantástico. 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 Eu não escutei seu nome. Tem um senhor chamado Raj Sisodi, ele escreveu o livro do Capitalismo Consciente. E antes de escrever o livro do Capitalismo Consciente, ele escreveu um livro chamado Firmas do Carinho. E ele faz uma análise, ele compara empresas que ele considera capitalista consciente com as empresas da Bolsa Americana, o S&P 500. E ele descobriu que o retorno das empresas que eram capitalista consciente era melhor do que as empresas do S&P 500. Então ele falava assim, mesmo que você não acredita nisso, em sustentabilidade, em tratar bem seus fornecedores, colaboradores, faça, que isso vai te dar mais retorno financeiro. Né? Então, eu acho que é isso, assim, só para complementar. Então, assim, a sustentabilidade ela vai crescer muito, a gente está só começando, eu acho que vai gerar muita coisa positiva para quem está se aventurando em querer fazer isso, né? Eu tenho que acabar, né? Cadê a Vanessa? Tem que acabar, né, Aline? Sim. Obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Ananda, Bárbara, Lê. Obrigado, gente. Muito bom, gente. Muito obrigada por esse painel, pela participação de todos vocês. Marcos, obrigada pela mediação. Pessoal, a gente está fazendo uma promoção. Se alguém achar isso aqui debaixo do banco, esse quadradinho, passa no stand de Eu Reciclo que você vai ganhar um brinde.